O Estúdio 5 recebe agora a Débora Moraes, ela é psicóloga, é coach também, né, Débora? É. Pode falar pertinho no microfone. Também sou coach. Negócio novo Fica aí, à gente. vontade. Seja bem-vindo ao programa Obrigada, Estúdio 5. Débora. E eu já quero achar o nome bonito dela, né, gente? Eu já quero começar te perguntando essa questão. As pessoas têm procurado serviços, né, de psicólogos em meio a essa pandemia? Então, as pessoas, elas têm tido muitas dúvidas, têm tido muitas dificuldades nesse tempo, né? Mas não sabem muito, assim, o que fazer. Existe aquela questão do preconceito, né? Eu só vou procurar o psicólogo se eu tiver com algum No problema, auge, né? assim, que eu vejo que não tem controle. Ou também tem gente que acha que é só quando tá com algum transtorno mental, né? E não. A gente pode ir ao psicólogo para prevenir que chegue no auge, né? Evitar que a gente chegue nesse auge. Então, nesse meio tempo da pandemia, as pessoas estão procurando ajuda, mas elas ainda não sabem, né, como que o psicólogo pode ajudar, ou o que está acontecendo, né? Sabe que não está muito bem, mas elas não conseguem identificar também o que está acontecendo. O que esse isolamento pode causar nas pessoas? Pode causar uma ansiedade, uma depressão, algo mais sério? O que esse momento, que a gente já está praticamente há 3 meses dentro de casa, né? O que ele pode causar, por exemplo, independente da idade, na saúde mental do ser humano? Então, o isolamento, ele traz um desconforto, porque nós não somos acostumados a ficar isolados, né? Nós somos seres relacionáveis, a gente quer se relacionar, a gente quer estar com um amigo, quer conversar. E o brasileiro, então, que é muito, né, de estar com outras pessoas, de estar junto. Então, quando rompeu essa questão, né, não pode abraçar, não pode mais pegar na mão, e depois não pode, às vezes, nem se ver, né? Não pode ir na casa de outra pessoa, não pode ter esse contato. Não tem como a gente não... Até quem já trabalha com saúde mental, até quem tem muitas estratégias, né, uma inteligência emocional, é amadurecido nisso, até essas pessoas têm sofrido também, né? Eu, enquanto psicóloga, posso dizer que tem dias que é difícil, mesmo sabendo como que funciona. Então, nesse meio tempo de pandemia, as pessoas elas têm tido problemas leves, mas quem já tinha uma ansiedade, quem já tinha algum resquíciozinho ali, começando por outras coisas, pela rotina, né, pela pressão, já está assim, no auge. Uhum. Né? Então, é um gatilho muito grande, né, para desenvolver uma depressão, para desenvolver uma ansiedade. E então tem sim, e o isolamento ele é realmente muito agressivo, né? Muito agressivo. Mesmo a gente em casa com família, a gente se sente isolado, porque a gente sente falta da nossa rotina, né? Do geralzão. Exatamente. Agora, Débora, vamos diferenciar a ansiedade da depressão. Às vezes a pessoa pode até estar um pouco deprimida e não com depressão. Também tem essa diferença. Mas ansiedade e depressão, como identificar isso, principalmente para quem está em casa e pode perceber uma mudança até no companheiro, no filho? Então, a ansiedade, todo mundo está falando muito de ansiedade, né? Então a gente abre lá o Instagram, todo mundo dando dica de ansiedade. Mas a ansiedade, ela causa um pavor nas pessoas, só que a gente tem uma ansiedade mesmo inerente a nós, né? O ser humano. É normal a gente ter ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa vida. Por exemplo, eu fui convidada para vir dar entrevista, fiquei ansiosa ontem. Eu fiquei, ai meu Deus, como é que vai ser? A ansiedade é o quê? A ansiedade é você não estar no presente, você estar no futuro. Então, Mas essa é a normal, que a gente pode até ter. Pode ter, isso. Porque tem coisas que vão nos dar ansiedade mesmo. A gente vai prestar um trabalho na faculdade, é uma entrevista de emprego, você vai ter uma ansiedade. Você vai ficar pensando como vai ser, vai dar um friozinho na barriga, vai dar aquela palpitação. Né? Tem gente com aquela dorzinha de barriga mesmo. Então, isso é normal. Todo mundo tem, a gente não pode fugir. A ansiedade, quanto mais a gente foge dela, parece que é aí que ela abraça a gente mesmo e sufoca. Se eu não sei. Então, a gente não deve, sim, fugir, nem da patológica, né? Aí, qual é o sinal da ansiedade? Estou saindo da ansiedade que é natural para uma ansiedade que já não está muito legal. É quando eu começo a deixar de fazer coisas que importam para mim, por conta da ansiedade. Então, por exemplo, vou usar o meu exemplo de novo. Se eu não tivesse vindo, ou se não tivesse problema nenhum, não tivesse nenhum compromisso e ficasse com tanto medo que eu falasse, não vou lá naquela entrevista.
porque vai acontecer alguma coisa, vou passar vergonha, entendeu? Então, a ansiedade, ela trava, ela tem tantos pensamentos no futuro do que pode acontecer de ruim, de catastrófico, que a pessoa começa a se poupar de viver. Então, eu não vou sair, eu não vou naquele aniversário, eu não vou ter aquele encontro, eu não vou conhecer uma pessoa. E aí, esse nível ele vai bem sutil, né? A pessoa acha que é uma comum, mais uma comum e tal. Quando vê, ela já se percebe ali naquele meio, que não consegue mais fazer nada. Uhum. E aí a ansiedade tem os sintomas fisiológicos, né? Nosso corpo, ele se prepara para agir, para lutar com alguma coisa. Então, eu vou suar frio, eu vou ter palpitação, vou ter taquicardia. Dor no peito, aperto no peito, falta de ar. A sensação mesmo, assim, de que tem gente que tem a sensação de que vai morrer mesmo. Aquela sensação, assim, de vai faltar o ar e é só o cérebro preparando seu corpo para uma situação de perigo. Uhum. Então, pensa você viver... O seu cérebro, o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de discernir o que é real e o que é imaginário. Então, eu estou lá com muito medo de algo, com ansiedade. Ele está ali se preparando como se de fato aquilo estivesse acontecendo, tem um perigo aqui. Vamos contar meu testemunho rapidinho? A Débora, gente, ela me acompanha e os mais íntimos, né, sabem que eu tenho muito medo de avião. E nessa última viagem que eu fiz, a Débora ficou comigo o tempo inteiro no telefone, porque eu realmente travei. Eu travei, eu atrasei o avião 1 hora em Campinas, porque eu não consegui entrar no avião de ansiedade, justamente porque o meu cérebro falava, esse avião vai cair, eu tô sozinho com meu filho. E aí ela me perguntava assim, mas o que você tem medo? Aí ela mandou eu procurar na internet, você lembra disso? Procura na internet quantas pessoas morreram de avião no último ano. A estatística. E aquilo foi me acalmando. E eu percebi que tudo tá aqui, ó, na mente. Resultado, consegui chegar bem. Teve um pouco de turbulência, mas eu fiquei super feliz. Falei assim, Débora, teve turbulência, mas eu fiquei bem. Eu não me desesperei. Porque eu gritava, era uma coisa absurda. E isso é uma forma de ansiedade já com um grau muito forte, né, Débora? Muito forte. A ansiedade, ela faz essa sensação de que a gente não está na realidade. E aí, isso que eu fiz com você foi exatamente o que a gente costuma fazer mesmo no consultório. Começar a trazer fatos reais, né? Trazer a consciência do que de fato está acontecendo. E aí é um exercício sempre, né? Tá começando a ansiedade, você respirar e começar a pensar, vai passar, é só um tempo, a crise, né? Quando chega a crise, é só um tempo, eu não vou morrer, isso é só a minha mente que está me passando tudo isso. Então, são vários exercícios que tem, né? E a respiração é o principal. Às vezes a gente fala, olha, a respiração. Mas aí tem gente que fala, respirar. Mas quando você respira, é o tempo que a química mesmo do cérebro, o nosso cérebro é uma máquina, né? Então, ele está produzindo muito cortisol, aquele negócio que está preparando seu corpo para correr, para atacar alguém, para fugir. Então, quando você respira, é como se você desacelerasse mesmo essa química. Então, tudo que a química traz, que é sensação de fuga, de atacar, de medo, de desespero, vai passando. E no caso agora da depressão, porque nesse momento de pandemia, isolamento, incertezas econômicas, incertezas, né, de trabalho e tudo mais, a depressão, eu acredito, né, que a pessoa pode até aflorar ainda mais. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, este ano de 2020, a depressão seria assim a doença do século. E agora com essa pandemia pode até dobrar ou triplicar os números, né? Sim, tá bem preocupante mesmo. A gente vai ver como que isso vai se estender provavelmente no começo do ano que vem, né? Olha só. Então, os estudos sempre são assim, mais à frente um pouquinho, e aí como as pessoas têm reagido, né, toda essa questão, principalmente financeira, né, empresas fechando, pessoas ficando desempregadas. O financeiro é algo que desestrutura muito, né, porque é a nossa segurança. Então, tem a família, aí um pai e uma mãe, por exemplo, que perderam o emprego, aí a preocupação deles não é só com eles, é com os filhos e como que vai ficar. Então, a depressão, nesse tempo, vamos trazer assim, para a pessoa conseguir diferenciar um pouquinho. Você pode ter momentos de tristeza. Nós estamos vivendo momentos de tristeza, né? Então, a gente fica triste, a gente fica angustiado por conta já do isolamento, por conta da saudade, por conta de querer fazer alguma coisa, quem perdeu o emprego, situações, episódios ali reais mesmo. A gente fica triste, não tem como contornar isso. Mas a depressão, ao invés da ansiedade, diferente da ansiedade, que vai trazer aquela
aquela euforia, aquele pavor, a depressão ela vai trazendo uma passividade e uma tristeza profunda mesmo que insiste, né? Uma tristeza que insiste. Eu não tenho momento, estou triste hoje à noite, recebi uma notícia, poxa, alguém próximo a mim ficou doente ou faleceu, fiquei triste um dia, 2, 3, vou recuperando minha vida, estou trabalhando, faço minha rotina. A depressão, ela vai trazendo tanta angústia e tanta tristeza que a pessoa ela não tem mais, compromete a rotina dela, o repertório dela de comportamento que ela teria normalmente, né? Comportamentos normais, ela não consegue fazer. Ela vai perdendo a vontade de sair da cama, de tomar banho, o básico, de comer, de interagir, de conversar, de se mover. Tem gente que não se move, fica lá na cama. E atrapalha toda a família, né? Essa E aí questão. toda a família... E é aí que o papel da família é muito importante em ajudar essa pessoa. Lembrando, e é sempre importante a gente falar, depressão, ansiedade não é frescura. Isso. Nós precisamos ter uma noção dos sintomas, até porque alguém do seu lado pode estar passando por isso. Não significa que a pessoa está sorrindo, que a pessoa está bem. E é nisso que eu quero te perguntar, Débora, como que nós podemos ajudar alguém que está tendo esses sintomas, seja de ansiedade ou depressão, ou como a pessoa que está assistindo a gente, às vezes pode estar tendo algumas coisas que ela começou a perceber agora durante a nossa entrevista, o que fazer para justamente não chegar, onde eu posso dizer assim, até no limite ou no fundo do poço. Para quem já tem sentido sintomas parecidos com a ansiedade, né? Esse medo, né? Esse aperto no peito. Primeira coisa é evitar ao máximo. Escolhe assim um canal, por exemplo, vai escolher assistir só aqui na TV. Eu acho maravilhoso na TV isso. Real. Então, você assiste aqui, espera as meninas para te dar a notícia do dia, quantas pessoas, quantos casos. Você não precisa assistir aqui em mais de 5 canais as mesmas notícias. Por quê? Você está recebendo de novo aquilo ali. E toda vez que você assiste uma nova notícia, assiste tantos mortos, tantos mortos, tantos mortos, o cérebro vai repetir de novo a mesma sensação. Meu Deus, nossa, muitas pessoas morreram. E de novo, meu Deus, muitas pessoas morreram. Então, realmente, não tem estado psicológico que permaneça intacto, assim. É verdade. E aí você já tem todas as suas questões da sua vida mesmo, com certeza mudou a vida de todo mundo. Então, vou dar um exemplo de uma mãe, né? Uma mãe que está já no home office, a pressão de trabalhar, né? Trabalhando em casa. Está no home office, trabalhando em casa, então tem que ter aquela rotina ali do trabalho. Aí as crianças estão em casa, tem que ajudar a criança na aula remota. Aí, por ela estar em casa, tem que fazer o almoço. Então, tudo isso daí, por exemplo, o exemplo dessa mãe. Se ela ainda vai ver noticiários, ela vai ter uma pressão muito maior, né, muito grande. Então, a gente precisa se poupar um pouquinho das notícias. Outra coisa, tentar ter uma rotina dentro de casa, mesmo no isolamento, tá, gente? Então, não é a produtividade que fala no Instagram, né? Não é você ler 5 livros na quarentena, fazer um curso online, não. Até porque quem é mãe não consegue fazer isso, tá? Eu vou te falar porque eu sei que não faz. Então, não precisa você, eu vou ler 5 livros na quarentena, vou fazer um curso online, vou aprender costura. Não é isso. Não é esse tipo de produtividade. É você ter uma rotina básica, acordar, tomar um banho, se preparar para o dia, encher o seu dia com outras coisas, que não seja só o Covid. É verdade. Então, isso já vai te ajudar muito. E o exercício físico, ele já produz aí no nosso corpo muitos benefícios, né? Liberações do hormônio do bem. E você que está em casa também com a sua família, abraça, beija, isso não vai ter problema, né? Se todo mundo isolado, porque também produz a ocitocina. Então, são os hormônios que vão aí, de acordo com a neurociência, né? Combatendo todo esse peso que traz o cortisol, e aí que evita a depressão. Então, a família é importante demais nesse tempo. Na verdade, a família é primordial, porque você se ajuda e você ajuda as outras pessoas. Mesmo de longe, gente. Tem muita gente sofrendo, né? Que está sozinho. Então, mesmo de longe, então as ligações, você fazer uma gentileza, não deixar perder essas coisinhas pequenas. Verdade. Uma coisa que eu estava pensando sobre essa questão do isolamento é que nós somos acostumados a ter um conjuntinho ali de comportamentos que dizem que a gente é importante. Então, se alguém me liga, se alguém me convida para ir na casa, se alguém me abraça, se alguém me elogia, eu sou amada por aquela pessoa. E aí eu estou acompanhando umas pessoas que estão sozinhas, né? Você até tinha falado comigo sobre isso, pessoas que estão sozinhas porque não deu tempo de ir para a família, estão sozinhas mesmo. E aí está com um sofrimento mesmo muito grande. E aí a maioria delas fala isso. Minha sensação, Débora, é que eu não tenho ninguém. É que eu sou sozinha, que eu não tenho amigos. E aí eu, conversando, eu falei para ela, tem alguma outra
alguma outra evidência que você consegue identificar de que você é amado, sem ser o abraço, sem ser o ligar, sem ser o estar alguém na sua casa, aí na sala da sua casa. E aí, me ligou, perguntou se eu estava bem. Que legal. Perguntou que eu tinha comido, que eu tinha jantado, mandou foto do dia. Então, tá mudando tudo. Sim, às vezes a gente não percebe isso, a gente né? não... Como assim, aquilo ali para mim é ser amado. Então, agora tem uma nova forma de identificar? Tem. Então, a gente precisa buscar isso, né? Não olhar o óbvio. Não tenho mais. É o que eu tenho agora que está ressignificando, né? O que era antes. Então, tanto para ansiedade quanto para depressão, essas coisinhas assim simples já dá uma ajuda, mas para quem está sofrendo já mesmo, está identificando que está com depressão, tá, gente? Quem tem já um pico alto de ansiedade, já teve crise, você precisa realmente procurar um profissional para te ajudar. Débora, pena que o nosso tempo é curto. Foi rápido. Foi, porque a gente tem tantas outras coisas. E eu já quero deixar o convite aberto para você. Se tiver mais algum assunto, o Estúdio 5 está aberto para você. Quem quiser te procurar, eu sei que você faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais, justamente para alertar essas pessoas agora, nesse momento de pandemia, isolamento. Eu queria que você deixasse os seus canais de comunicação e uma mensagem para quem está assistindo a gente a não desistir desse momento. Isso, então. Meu canal no Instagram é o @psi.deboramoraes e a página no Face Débora Moraes. Aí você pode me achar lá, quem tiver alguma dúvida também aqui, né, que não deu tempo, quiser mandar alguma pergunta, que ficou com dúvida também, pode mandar lá no Moraes DM. é com I, né? Meu Moraes com I. Tá. Isso, Débora. É psi.Débora Moraes. Que eu mudei esses dias, eu tô meio... E aí, a minha mensagem para você que está em casa, se sentindo sozinho, nesse meio que a gente está vivendo, né? Primeiro, você não está sofrendo sozinho, você não está angustiado sozinho, está todo mundo junto. Todo mundo que está vivendo aí a pandemia, o mundo inteiro, né? Você pensar, o mundo inteiro está se sentindo como eu estou. Você precisa não olhar só para o ruim, não olhar só para o negativo, não olhar só para as circunstâncias ruins, mas pensar no amanhã bom, né? Isso tudo vai passar. Nós vamos passar tudo isso juntos. Procure ajuda, né? Não é hora para a gente ter orgulho, não é hora para a gente ficar com medo de vergonha, preconceito. Né? Se você está se sentindo sozinho, procure ajuda, procure conversar com alguém, ligue mesmo, né? A gente tem que ser vulnerável nessa hora. E a vulnerabilidade, ela mostra muita coragem, né? Então, seja corajoso mesmo nessa hora, não fique sozinho, procure ajuda. Eu desejo que você passe por isso muito bem. E é isso, eu quero agradecer. Você pode ir lá, ser muito bem-vindo lá no Instagram. Tem muita gente sofrendo sozinho, sabe? Então, eu fico realmente preocupada. Então, eu quero muito pedir para você não passar por isso só. O nível alto da depressão, né, Débora, é o suicídio. Então, o que a gente puder evitar que isso aconteça nesse tempo, depois de pandemia também, por conta de dívidas, né, gente, de tantas coisas. Então, não pense nisso. Pense que a vida ainda tem muita coisa para ser vivida. Tenho certeza disso. E para finalizar, eu quero falar algo assim muito particular meu, tá? Eu tenho crise de ansiedade, às vezes a gente não sabe a vida da pessoa. Eu tenho crise de ansiedade, eu te falo com propriedade, procure ajuda. Eu fico até emocionada em falar, procure ajuda, principalmente nesse momento de pandemia. Você não tá sozinho, não desista, a ansiedade vem, mas passa. E nada melhor do que a gente, mesmo estando sozinho, mandar uma mensagem, me ajuda, eu tô precisando de ajuda. E isso faz toda a diferença, né?